Fala, minha gente, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Eu sou Rodolfo Kapler e esta é mais uma edição do Kapler Entrevista. E hoje eu recebo minha amiga querida Ingra Liberato. Ela é filha de Alba e de Chico, mãe do Guilherme, atriz com participação em 26 novelas, 26 filmes, roteirista, escritora e terapeuta especializada em constelação familiar, conhecida por todo o público. Seja bem-vinda aqui, Ingra. Estou muito Hum, feliz em poder conversar com você. Obrigada pelo convite, Rodolfo. Eu me sinto muito honrada e também feliz por poder compartilhar alguma coisa aí da minha caminhada, da minha vida. Eu sinto que é importante, né, a escuta e a fala nesse mundo de encontros, de inspirações. Eu me inspiro muito com outras pessoas e é sempre muito bem-vinda a oportunidade também de compartilhar. Obrigada. Eu te agradeço pela aceitação do meu convite. Ô Ingra, você começou a atuar muito cedo, né? Aos 7 anos de idade, num curta chamado Ementários, que foi escrito pela sua mãe e dirigido pelo seu pai. Muito interessante essa experiência. Como foi para você começar tão cedo? Foi positivo? Foi, dificultoso? Como foi esse processo? Então, Rodolfo, na verdade, como eu nasci numa família de artistas, né? E a casa que eu sempre vivi até meus 20 anos, até sair de casa, era uma casa frequentada por diversos artistas de todas as áreas. É como se a arte sempre fosse algo muito natural para mim, né? Então, assim, a gente não tinha televisão em casa, isso é muito interessante, né? Porque quando eu vou para o Rio com 20 anos, trabalhar em teatro, a televisão acontece muito rápido na minha vida, mas a gente não tinha televisão até meus 12 anos. Então, os aniversários, os encontros de final de semana, tudo que acontecia na minha vida tinha a ver com arte. A gente estava sempre buscando uma forma de se expressar artisticamente, através do desenho, através da dança, que foi o meu primeiro caminho, através do canto, da poesia. Minha mãe também é poetisa. Então, assim, trabalhar ou ser usada, né? Eu brinco que a gente era usado nos filmes do meu pai era muito natural, porque ele sempre gostou de fazer tudo em família, né? Então, assim, já começa por esse casal que está junto na família e no trabalho, né? Minha mãe fazendo sempre os roteiros dele, e o processo criativo dentro de casa muito intenso. Então, assim, olhar para o mundo com esses olhos de buscar a poesia e com mais sensibilidade é natural, né? Assim, às vezes eu paro para pensar e falo, caramba, eu acho que não é assim para todo mundo, né? Mas é assim para mim. Na hora de cantar um parabéns, na hora de montar um encontro, dá vontade de trazer algo diferente, né? De ser mais criativo e não ser sempre uma repetição do que está já configurado, que todo mundo faz. Então, é uma visão mais criativa mesmo da vida. E foi muito natural ter feito ali aquele primeiro filme. Mas tem um particular aí que, na verdade, eu sinto que foi a primeira vez que eu colhi uma consequência não tão boa de uma atuação. Porque minha mãe não estava no set. No dia que eu fui fazer a minha cena, era só meu pai dirigindo. A cena era eu deitada na praia de costas, né, de bruços, com um peixe do meu tamanho, né, um peixe quase do meu tamanho. Eu assim com o braço por cima do peixe. Meu pai fazia filmes assim muito herméticos, né? Tava num momento de ruptura de toda a linguagem nas artes plásticas. Então, ele participou de bienais muito revolucionárias em termos de linguagem. Começou num processo de montar instalações que misturava muita coisa para romper mesmo com os limites da linguagem artística, para inovar, né? Um pouco
querendo desconstruir a arte clássica, mas no sentido de vamos buscar novas formas de ver a expressividade, o fazer artístico. E eu estava no meio dessa efervescência naquele momento. E os filmes do meu pai também tinham essa linguagem simbólica, abstrata, e que buscava tocar um outro lugar das pessoas. E aí eu volto ao ponto dessa cena, que era uma cena que não tinha uma linearidade narrativa, né? Tinha toda uma simbologia dentro do contexto do filme, mas era eu deitada, abraçada com peixe, aí tinha uma animação, depois tinha outros momentos meus. Mas nesse dia, minha mãe não estava lá e meu pai trabalhou nessa cena comigo durante umas 2 horas ou mais, né? Foram algumas horas trabalhando. E eu tive queimadura nas minhas costas, porque meu pai não tinha essa preocupação, não tinha nem protetor nessa época, né? Eu nasci em 66, não existia protetor solar. Eu sei que eu tive queimadura de 2º grau nas costas. Eu fiquei uma semana sem ir para a escola, porque eu não podia colocar a camisa. Meu pai sofreu muito, assim, se sentiu muito culpado. Todo dia me dava banho assim com algodão, né? Se sentindo culpado mesmo, mas foi uma experiência que, enfim, faz parte, né? Minha mãe queria matar ele e assim começou. A sua participação em novelas, ela começa no final dos anos 80, né? Você fez participações ali em novelas muito conhecidas, de grande sucesso, né? Tieta, Top Model. Mas você se torna conhecida pelo público em 1990, né? Você participa de 2 novelas na antiga TV Manchete, a Pantanal e a novela Ana Raiz é Trovão, com Alvin Sater, né? Que inclusive você faz um par com ele. De que maneira esses papéis, esses trabalhos te marcaram e te marcam ainda hoje, como profissional, como artista? Uhum. Então, por ter crescido num sítio, né, por ter tido uma vida muito livre, uma infância muito solta, eu sempre tive vontade de fazer trabalhos que eu pudesse também me relacionar com o ambiente natural, né? Mesmo na dança, eu entrei na faculdade de dança, não concluí, porque fui para o Rio de Janeiro e aí acabei trancando, porque me apaixonei pelo teatro. Mas, assim, todos os meus trabalhos eu sempre buscava essa integração com o ambiente natural pela minha infância, pela minha adolescência também, né? Por essa minha origem. E aí o que aconteceu foi que quando eu comecei a fazer teatro e eu me apaixonei pela atuação, né, pelo desafio que é me expor e romper fronteiras dentro de mim mesma, o cinema no Brasil estava parado e o cinema era a minha grande paixão. Eu já consumia muito cinema como espectadora. E o Collor tinha assumido, né, a presidência e tinha fechado a Embrafilme, que era um órgão público, né, de fomentação, de incentivo, e que realmente conseguia trazer recursos para as produções do cinema brasileiro, do cinema nacional. Meu pai, inclusive, fez o primeiro longa-metragem de animação de Norte e Nordeste, financiado pela Embrafilme. Muito do cinema brasileiro acontecia através da Embrafilme, né? Era um mecanismo de fomento do fazer cinematográfico. E aí, quando fechou a Embrafilme, acabou o cinema. E aí é muito interessante porque eu estava começando a fazer teatro, não tinha cinema, que era a minha grande paixão, mas os profissionais do cinema estavam migrando para a televisão. Olha que interessante. E aí, quando eu fui chamada para fazer Tieta, porque a Globo, né, já estava me convidando para fazer oficinas, que ela estava selecionando os novatos, né, os iniciantes. Quando eles me chamaram para fazer Tieta, eu encontrei já na equipe de Tieta pessoas que estavam migrando do cinema, estavam vindo do cinema. A gente foi para Mangue Seco, o interior da Bahia, filmar lá. Então, toda uma linguagem cinematográfica ali naquele primeiro capítulo
que foi o que eu fiz. E depois, ali naquele mesmo ano, a Manchete me chamou para fazer teste e tal para Pantanal, para a primeira fase do Pantanal. A mesma coisa, na Manchete eu encontrei muitas pessoas com um olhar cinematográfico, com vontade de fazer televisão como se faz cinema, né? Uma câmera né, externa, câmera na mão, cavalos e pôr do sol, né? Cenas apoteóticas com a natureza. Tinha o Jaime Monjardim também, que era esse olhar principal, e ele também vindo do cinema, mas já estava na televisão há um tempo. Enfim, a TV acabou sendo uma janela, né, para muito do que o Brasil tem de natureza, de riqueza natural, de beleza cultural também. Então, eu comecei a fazer esses trabalhos em televisão que tinham o propósito de encantar as pessoas também, no sentido de nacionalidade. Porque uma outra coisa que aconteceu ali no governo Collor foi que confiscaram as poupanças e as pessoas ficaram muito revoltadas com aquilo naquele momento. É como se a poupança para uma viagem, para um lazer, uma diversão, tivesse sido confiscada também, e a telinha em casa, a telinha da TV, virou realmente uma janela para viajar, para conhecer um Brasil que o Brasil não conhece, que era o lema de Ana Raiz é Trovão. A gente também, naquelas histórias, trazia personagens brasileiros que tinham ética, que tinham uma conduta, um caráter confiável, né? Todo aquele elenco ali do Pantanal tinha muito isso. O Zé Leôncio, aquela coisa da correção, da honestidade, da retidão para lidar com dinheiro, e o brasileiro carente dessa ética. Então, assim, naquele momento, a gente fez todos esses paralelos e essa análise, né? Como essa novela foi tão fenômeno, né? Claro, vários fatores, e um deles era um fator político mesmo, social, do que estava acontecendo ali naquele momento. E eu ali, no meio de tudo isso, né, teve outros movimentos revolucionários dessa novela, mas essa linguagem cinematográfica, sem dúvida, era o que despertava assim maior paixão para mim, né, o maior interesse. Ô Ingra, eu te vejo como um patrimônio da dramaturgia brasileira. A sua carreira é esplêndida. Eu fiz uma apuração, se eu tiver errado, você me corrija, tá? Mas você atuou em 26 novelas e em 26 filmes. É o número 26 aí, pelo menos onde Olha, eu não, cheguei eu não sei, eu não nas minhas conheço os números. apurações. 26, 26. E novelas de grande sucesso. Afora esses dois trabalhos anteriores, né, sobre os quais você falava aqui, quais foram os trabalhos que você mais curtiu fazer ou o trabalho que você mais curtiu fazer? Ou seja, tanto em novelas quanto em filmes. Tá, então, tem trabalhos, assim, eu curti todos, né? Porque eu sempre vou muito de cabeça, e eu acho que para valer mesmo, assim, todo o trabalho, todo o processo, eu quero viver a coisa com a maior profundidade possível, né? Eu fico assim pensando, mas eu vou desperdiçar, né, essa oportunidade de ser Maria, Joana, alguém, né, tão diferente de mim, ou até parecido, vou desperdiçar a oportunidade de ir um pouco mais fundo em mim mesma? Não, quero aproveitar, né? Então eu sinto que todos os trabalhos me trouxeram aprendizados mesmo, me fizeram crescer. Mas tem alguns trabalhos curiosos, como, por exemplo, uma série que eu fiz na Manchete, na época que estava passando o Pantanal ainda, porque eu tinha feito a primeira fase, já estava contratada da Manchete, mas estava, né, de folga, estava ali em stand-by. E o Jaime resolveu fazer uma série em Fernando de Noronha, na ilha, que aí tinha a ver também com uma disputa entre Manchete e Globo, e ele soube que a Globo ia fazer uma série em Fernando de Noronha. Ele disse: não, eu vou primeiro. E aí pegou três atrizes, né? Tinha eu e mais duas atrizes, para ser três sereias. Pegou um autor que não tinha nada escrito,
pediu para o Marcos Viana criar uma trilha sonora, né, uma sinfonia, para uma série chamada O Canto das Sereias. E fomos todos para Fernando de Noronha, sem história, sem nada. Né? Outros atores também tinham outros núcleos, para que a gente fosse filmando lá na ilha, escrevendo o roteiro, tudo ao mesmo tempo. Então, esse foi um trabalho tão inovador, assim, tão fora de qualquer coisa que eu já fiz na minha vida, porque assim, a gente chegou num dia, o Jaime reuniu toda a equipe, vamos escutar a música do Marcos Viana, que era uma música incrível, né? Marquinhos, genial. Vamos escutar essa música e vamos nos inspirar para contar essa história. Essa história vai nascer aqui de um coração coletivo, né? Nas palavras dele. E no dia seguinte, pegamos câmera, equipamento mínimo, né? Porque a equipe era mínima, todo mundo ajudava em tudo, e começamos a colher imagens na ilha, né? Das sereias, dos outros personagens, o roteirista ia escrevendo. Então, essa novela, uma série, tá no YouTube, é muito diferente de tudo que eu já vi. Assim, ela não tem uma preocupação de ser muito lógica, de ser muito racional, mas depois teve, sim, claro, uma linha narrativa, mas ela é muito mágica, né? Então, essa foi um trabalho que foi muito diferente de tudo. E a gente até pode fazer aqui um link, Rodolfo, com aquela menina de 7 anos deitada na praia, abraçada no peixe, que é assim uma espécie de sereia também ali, né? Como se fosse uma sereia morta ao lado do peixe, alguma coisa assim. Então, aí eu revivo essa sereia nos meus 20 e poucos anos. Teve um outro trabalho também, que foi bem desafiador e que talvez tenha sido a maior surpresa para mim, que foi uma novela que eu fiz numa produção independente em São Paulo. Uma produção que foi exibida na Record, essa novela. Mas foi uma produção independente. Então, olha que coisa diferente. Eu era uma vilã, talvez tenha sido a primeira vilã, e a gente gravava num presídio, que era um presídio que foi desativado, mas um presídio de verdade. Eu era uma prisioneira, né, uma presa, que infernizava a vida de todo mundo, e era um núcleo muito importante da novela, porque a protagonista da novela morava lá, ela era uma presa também, né? Ela foi presa por engano, alguma coisa assim. Mas eu não, eu era mesmo uma fora da lei, enfim, uma infratora. E nossa, assim, eu voltava todo dia para casa assim com dor de cabeça. Para mim foi muito difícil representar essa vilã e todo dia ativar a minha raiva, ativar a minha revolta. E eu me perguntava todo dia, mas acho que isso não vai valer a pena. Eu estou sofrendo muito por um produto de televisão que eu acho que ninguém vai ver, que ninguém vai dar bola. Só que olha que interessante. Foi um trabalho tão visceral, porque não tinha como ser meio termo. Eu não podia fingir revolta, fingir raiva, fingir visceralidade. Eu tinha que realmente colocar tudo isso para fora. E, ao mesmo tempo, estava no processo de montagem, de finalização do meu primeiro longa-metragem, que eu fiz com direção do Carlos Reichenbach, chamado Dois Córregos. E aí o que aconteceu foi que nessa novela, a minha personagem começou a conquistar as crianças, porque ao mesmo tempo que eu infernizava a vida de todo mundo, eu aprontava, né? Então, assim, as crianças gostavam das minhas brincadeiras, né, de bullying com os outros, né? Enfim, eu não entendo bem o que aconteceu. Eu sei que as crianças começaram a gostar da molecagem da Soninha 38. Era o nome da minha personagem, Soninha 38. Começaram a gostar das minhas molecagens, começaram a falar sobre isso, né? E, enfim, começou a fazer sucesso a minha personagem, não sei como. E aí a trajetória dela dentro da novela foi se transformando. E eu ganhei de presente uma morte redentora, porque ela foi fazendo tanto sucesso que no último capítulo ela morre se colocando na frente
de uma bala para salvar uma colega, uma prisioneira que também já estava virando ali alguém que eu protegia, né? No início era alguém que eu atacava, que eu incomodava, mas do meio para o final da novela eu comecei a proteger essa outra personagem. E no final, para salvar ela no meio de uma rebelião no presídio, eu me jogo na frente da bala e eu morro no lugar dela. Então, assim, um final de redenção absolutamente surpreendente. Uhum. E aí o que acontece? No dia seguinte, o Luiz Carlos Merten, jornalista de São Paulo, coloca, não lembro agora, um dos dois jornais maiores, não lembro se foi Folha ou Estadão, acho que foi o Estadão, coloca uma página inteira do Estadão falando do meu trabalho no filme Dois Córregos, com uma manchete assim, nasce uma estrela, pegando carona no meu trabalho nessa novela. Então, assim, é uma coisa também surpreendente que aconteceu para mim, sabe? De um personagem que eu tava assim, né? Que foi tão sacrifício para mim e que eu não esperava ter um resultado assim de retorno mesmo, de reconhecimento. Fruto do seu talento, da sua excelente interpretação, né? E de entrega mesmo, assim, né? De falar assim, ok, né? Não sei se vai resultar, porque tem esse lugar também, né? No trabalho do ator. A gente tem ali, a gente colhe frutos do momento, né? De conseguir fazer uma cena dando o nosso melhor, mas depois tem esse fruto do resultado desse trabalho quando vai para o público, né? E, Então tem e, é, sempre uma certa expectativa sobre e é isso. natural, Ingra, essa carga de sentimentos quando vocês interpretam, vocês atores, atrizes, né, interpretam, enfim, uma personagem, tanto sentimentos bons quanto ruins, e você sofre junto com a personagem? Nossa, eu sofro muito. Porque assim, ó, o ser humano é sofredor, né? Então, assim, é interessante porque eu hoje, né, como você sabe, provavelmente você vai falar disso, eu tenho esse trabalho também com as terapias, mas assim, hoje eu entendo que uma das coisas que me ligou às terapias e uma das provas de que tem tudo a ver comigo é que a profissão de atriz me trouxe essa oportunidade de mergulhar e de estudar a natureza humana a partir de mim mesma, né? Então eu sou meu próprio laboratório. Então assim, o processo de construção do personagem, ele é muito desafiador, porque eu tenho que mergulhar em mim, eu tenho que buscar em mim as minhas próprias sombras, a minha própria força. Então, assim, tá tudo em jogo, né? Eu tenho que romper com limites internos, com medos, porque muitas vezes a gente está ali fingindo que é um personagem, mas não é um personagem, somos nós, né? Assim, quando eu tenho uma cena de emoção ou uma cena de sofrimento, eu busco recursos na minha própria história, né? E descubro dentro de mim também partes que nem sempre estavam bem trabalhadas para usar mesmo como ferramenta ali naquele momento da cena. Então, a gente está cavando o tempo todo esses mundos subterrâneos que às vezes estão muito acomodados, né? A maioria das pessoas talvez não se sintam nessa convocação para olhar os mundos internos. O ator tem que olhar. E aí tem uma outra camada, que é trabalhar com emoção o tempo todo, né? Ser capaz de focar no momento da cena, enquanto tem uma equipe inteira falando de mil coisas que nem sempre tem a ver com a cena. Vai ter gente fazendo piada, vai ter gente falando sobre a notícia do telejornal, e você tem que focar, às vezes, numa cena que não tem nada a ver com esse universo. Então, assim, é muito desafiador. É uma escola de gerenciamento de emoções muito, muito intensa, eu diria. É um mergulho na alma, né, como você escreveu no seu Sim, livro. é. Você falou bastante da influência, né, dos seus pais na sua vida. Você cresceu numa casa repleta de artistas. Quais foram suas grandes referências na dramaturgia? Então,
Eu lembro que meu pai, ele trazia filmes, né? Filmes de Super 8 para a gente projetar em casa quando a gente ainda não tinha televisão. Ele próprio tinha uma câmera Super 8 que ele fazia as filmagens dele. Então, assim, eu também cresci com um olhar muito além fronteiras, né? De querer ver coisas do mundo todo. Então, assim, o cinema italiano, sabe, Fellini, Pasolini, sempre me impressionou. Tem um impressionismo, né, que sai um pouco das caixinhas do cinema comercial. Mas eu confesso que no Brasil eu sempre me senti muito tocada pelo teatro, né? Por isso eu fui para o teatro quando cheguei no Rio de Janeiro. E eu lembro de ver peças com Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Débora Bloch, todo aquele pessoal ali do Asdrubal. Foi bem na época que eu cheguei no Rio de Janeiro. E mexer muito assim com o meu mundo interno, sabe? Pela irreverência, pela ousadia e por esse processo de romper fronteiras. Mas, por incrível que pareça, o que me fez realmente me agarrar na atuação de uma maneira mais visceral e de querer viver de verdade cada cena como uma grande oportunidade foi o filme Scarface, com Al Pacino. Não sei se você lembra desse filme, mas o Al Pacino, naquele filme, quando eu assisti, foi algo assim que despertou em mim talvez um instinto, uma coisa mesmo animal, assim, de querer viver em muitas camadas do meu ser, a cena, né? De querer mergulhar nessa visceralidade mesmo, né? De querer respirar ali o momento da cena, num estado de presença muito ampliado. Porque o Al Pacino faz isso ali naquele filme, né? Ele rompe todas as fronteiras do que é seguro, na minha opinião, sabe? Ele realmente, você fala, cara, não é possível, esse homem, ele é esse cara, eu não lembro o nome do personagem, né? Mas ele é isso, né? Assim, quase não tem fronteira entre o ator e o personagem. E eu lembro que teve uma época, durante um ano, eu produzi um curso com o João Moreira Salles, o irmão do Walter Moreira Salles, no Rio de Janeiro, que era um curso, ele é documentarista, né, o João, era um curso sobre história da arte. Na época ele ainda não fazia muitas palestras, eu assisti uma palestra dele, fiquei absolutamente encantada, falei, vamos montar um curso, né, um workshop. Ele falou assim, se você produzir, tudo bem, né? Se você cuidar de tudo, né, fizer as fotos e montar tudo que tem que montar. E foi incrível, durante um ano, era o quê? 10, 15 pessoas, eram pouquíssimas pessoas. A gente né, foi com o João nessa grande jornada de estudo de história da arte. E eu me lembro de uma frase do João, por isso que eu estou trazendo esse adendo aqui. Ele falava que um grande filme de ficção é quase um documentário, porque ele vai retratar com tanta veracidade todas as cenas que você acredita, é quase como se aquilo realmente fosse o registro de cenas reais, né? Então, não existe nenhuma diferença entre um grande filme de ficção e um grande documentário, essa é a frase. Porque o documentário bem feito também, ele tem uma linha narrativa tão bem construída que você fala, não é possível, alguém roteirizou esse filme e eles foram rodar com os personagens reais. Só que não. É um bom filme de ficção, um bom filme documentário, não tem essa diferença, né? São grandes obras. E aí, quando eu me inspiro para me tornar atriz e mergulhar nessa profissão, assim, com vontade de viver com todas as minhas células cada cena, tem essa fonte inspiradora que foi o Al Pacino, ali naquele filme Scarface, né? Essa busca da verdade e depois todo o processo do Actor Studio, que também foi uma escola de atuação que revolucionou Hollywood, que vinha de toda uma atuação mais declamativa, né, das musas, das divas e dos cavaleiros de Hollywood também, que era muito bonito, mas
não tinha tanta verdade em cena. E aí eu chego nesse momento que está chegando a verdade na atuação. Ingra, paralelamente à sua carreira artística, você atua como terapeuta especializada em constelação familiar. Como você, quando foi que você se envolveu com a constelação familiar? E o que é constelação familiar? De repente, há pessoas aqui nos assistindo que nunca ouviram falar sobre isso, ou já ouviram, mas tem talvez uma percepção equivocada sobre essa modalidade, né, de terapia. Sim. Então, esse novo livro, né, eu não falo só de constelação, eu falo da visão sistêmica, que é uma cosmovisão mesmo, mas aqui tem uma tentativa de explicar o que é a constelação familiar, né? Uma tentativa, por que uma tentativa? Porque a pessoa também precisa estar pronta, tá? Com o coração aberto para entender uma nova forma de se relacionar consigo mesmo, com as pessoas e com o mundo. Então, a constelação, ela chegou na minha vida em 96, tem muito tempo, né? E naquela época, eu estava estudando, assim, com muita intensidade, com muita dedicação, a física quântica. Assim, quando eu entrei em contato com a física quântica, eu estava perto dos meus 30 anos, minha mente, assim, saiu da caixinha, né? Bugou, porque toda essa ideia de que a matéria é uma ilusão de ótica, que não é tão sólida como a gente imagina, né? Todo o estudo sobre o átomo, que tem 90% de espaços vazios, então tudo que a gente vê é uma ilusão de ótica, literalmente, né, através dos sentidos, que são muito convincentes, mas estamos dentro de um aparelho aqui de intersecção com o mundo lá fora, né, uma grande experiência de realidade a gente está vivendo. Mas a vida é um sonho um pouco mais longo do que os sonhos noturnos. Né? Um dia a gente vai acordar para uma outra dimensão e não vai levar nada dessa experiência. Então, assim, toda essa visão de mundo que está muito além da visão materialista, já me habitava quando eu conhecia a constelação familiar. Então, assim, era já um terreno fértil e aberto mesmo, propício para a semente da visão sistêmica. E foi o que aconteceu. Assim, uma colega que conduzia grupos de estudo de física quântica, uma psicóloga chamada Cida Rabelo, ela conduzia esses grupos e ela ouviu falar de um psicoterapeuta alemão que estava usando o campo morfogenético na prática das terapias. Né? Ela conheceu Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês. Eu também já fiz curso com o próprio Rupert Sheldrake, curso com ele virtualmente. E foi assim uma honra e um grande aprendizado poder aprender diretamente da fonte, porque ele foi o observador dos campos mórficos, né, que são esses campos de informação unificado que rege cada família ou que rege toda uma espécie. Mas na família, esse campo de informação é muito forte, é muito influente, é quase como uma influência que comanda a nossa vida. Então, a Cida Rabelo, ela começou a frequentar os workshops do Bert Hellinger, que é o criador da constelação pelo mundo, montou um grupo de prática para ela, e eu fazia parte desse grupo de práticas. Então, assim, durante anos, né, e principalmente no início, a gente queria só constelar, constelar, constelar. Eu era uma representante, eu não era uma facilitadora, mas experimentava de corpo e alma cada pessoa que eu representava. Então, assim, na prática, né, o que é isso de representar? Então, tem essa base de visão sistêmica, em que nós não somos isolados da nossa ancestralidade, nós somos um novo passo dentro dessa linhagem que é atravessada pela força da vida, que pede movimento, que pede evolução, que pede um novo passo. Então, essa força da vida que atravessa gerações chega em mim agora pedindo para eu ir além, para eu viver uma nova história, para eu fazer algo novo.
Porém, na nossa mentalidade, a gente acha que para pertencer à nossa família, a gente precisa viver as mesmas histórias. Então, a gente acaba repetindo a mesma história dos pais e dos avós. Então, a constelação, ela primeiro, ela vai colocar ali na cena, né? Assim, tem um espaço em que a gente coloca representantes para esse pai, para essa mãe, né? Tem uma conversa antes do trabalho em que a gente identifica quem a gente vai colocar no campo. Então, por exemplo, uma coisa muito comum, né? Uma mulher vem me procurar porque ela tem dificuldade com relacionamentos. Eu sempre acabo me relacionando com uma pessoa que me trai, tem sempre essa questão da traição, não sei por quê, porque eu procuro muito, eu presto atenção, mas na hora acaba acontecendo. Aí eu pergunto, como era a relação dos seus pais? Como era o casamento dos seus pais? Meu pai sempre traiu minha mãe. E dos seus avós? Mesma coisa. Minha avó sempre foi traída pelo meu avô, ele acabou indo morar com outra família. E aí vai caindo a ficha para a pessoa que ela está repetindo um padrão, que ela está fazendo e ela nunca prestou atenção que é exatamente o casamento como o casamento dos pais dela. E aí, o que é esse padrão, né? Que a gente chama de dinâmicas ocultas. É um conteúdo inconsciente que a pessoa carrega, e para se sentir pertencendo a essa família, a pessoa repete aquele padrão. Mas isso acontece porque está inconsciente. No momento que a gente coloca ali no campo esse pai, essa mãe, essa filha, né, representados, né, não é o próprio pai nem a própria mãe. Aqueles representantes vão trazer, isso é fenomenologia, vão trazer sentimentos reais, verdadeiros daquele pai e daquela mãe, sem nunca ter visto esse pai, essa mãe. Isso é algo muito impressionante. E aí eu peço, né, cada um vai trazendo seus sentimentos, aí eu vou facilitando, vou trazendo os movimentos de quê? De liberação. Então, essa filha pode estar ali diante desse pai e dessa mãe, se sentindo presa nessa relação do pai e da mãe, se sentindo responsável, querendo salvar a mãe desse pai que trai, né? Tá toda totalmente emaranhada. Emaranhada é um termo da física quântica, está ali entrelaçada com a história do pai e da mãe. Então, da mesma forma que a gente traz a imagem, que tudo é sobre imagem, tudo é sobre o nosso mundo interno, da mesma forma que a gente traz a imagem dessa família, desse pai, dessa mãe, dessa filha, para poder deixar que essa imagem se transforme, no final da constelação, essa filha pode dizer para esse pai, para essa mãe, né, depois que já liberou todas as culpas, todas as identificações, ela pode dizer para o pai e para a mãe: eu agora peço a bênção para viver uma nova relação, porque agora eu sei que eu honro mais vocês vivendo uma nova história. Se eu me liberto, eu liberto todo o sistema. Mais ou menos isso, não são falas fixas. Mas, assim, a gente vê na constelação que esse pai, essa mãe, esses avós, essa ancestralidade quer que o descendente se liberte daquele padrão, quer que ele dê um novo passo. Porque da mesma maneira que a vida chega para a gente, que todas essas memórias chegam para a gente através desse campo de informação, essas memórias também retornam para o sistema como movimento de liberação. E o fato é que a pessoa que constelou depois vai ver que na vida real, né, no dia a dia, aquele pai está um pouco mais atento, aquela mãe está um pouco mais tranquila, né, a relação da família começa a se pacificar, a se harmonizar, fenomenologicamente, assim. Não tem muita explicação para isso. A gente vai encontrar explicação na física quântica, nos campos mórficos, na epigenética, nos neurônios espelho, na neurociência, mas não é uma visão materialista, assim, não é dentro da lógica materialista, não tem explicação, mas tem o resultado. Por isso que é uma terapia que cresce tanto. O Bert Hellinger também se inspirou muito, muito, muito nas relações familiares
dos povos Zulus africanos, né? Ele ficou lá na África do Sul por mais de 16 anos, né? Vendo o respeito e a observação que esses povos têm com a própria ancestralidade, porque a gente recebe como herança conteúdos positivos, mas também conteúdos negativos, de traumas, de medos, de tudo aquilo que não pôde ser superado. E agora esse bastão da vida está na nossa mão para que a gente dê a nossa contribuição. Então, essa visão sistêmica, que é uma das bases da constelação, nos diz que nós estamos ligados a toda essa memória do que foi vivido até agora. E é maravilhoso, porque eu posso sair do lugar da crítica, do julgamento, né? De tentar romper com isso, porque é impossível. Eu paro de gastar energia querendo negar algo que aconteceu, aceito o que aconteceu e agora é a minha vez, né? Eu não preciso mais ficar no lugar da crítica. Agora eu vou dar um passo melhor e fazer o meu melhor, né? Cada um fez o seu melhor. Então tem todo uma nova visão, né? Um sistema mesmo de pensamento completamente novo, que também tem a ver com a biologia, né? A visão sistêmica está na biologia, no estudo do corpo humano, das ciências naturais, da natureza, de todos os sistemas que se entrelaçam e colaboram, né? Enfim, com todas as camadas mesmo de correlação que existe na própria vida, que existe na natureza. E na nossa psique não é diferente. A nossa psique está entrelaçada, né? Já vem do inconsciente pessoal e coletivo, né? De Freud e Jung, mas agora focado no inconsciente de clã, que é esse inconsciente da família que vibra no nosso ser de maneira inconsciente e faz a gente repetir padrões porque a gente está inconsciente. Então, a constelação traz a consciência, traz a luz para esses padrões, para que a gente possa se libertar disso com respeito, não com crítica ou com julgamento, mas com leveza, com respeito. É isso. A constelação, você disse que está crescendo muito, né, no Brasil, no mundo. Como alguém que, de repente, deseja acessar esse tipo de terapia, pode fazê-lo? De que maneira? A Tá, pessoa está assistindo aqui a gente, mas, né, tá. talvez não conheça ninguém na cidade na qual reside Sim, que trabalhe com isso. tá. Ótima pergunta, Rodolfo, porque assim, ó, a constelação é algo muito sério, tá? Assim, e eu aprendi isso lá em 96 já, sabe? Quando a Cida veio, né, trazendo sempre essa fala diretamente do criador, né, do próprio Bert. E há 6 anos eu conduzo grupos de estudos dos livros do Bert. Então, assim, eu sinto que eu recebi mesmo direto da fonte durante muitos anos, né, direto da pessoa que esquematizou, porque a constelação familiar como terapia familiar até já existia, mas com as ordens do amor, com outras camadas e com esse sistema de realização, foi ele que idealizou. Quando a Cida veio trazendo notícias, né, direto da fonte, uma das coisas que ela trouxe e que para mim ficou muito presente, até hoje é muito presente, constelação é algo muito sério que você não pode fazer com qualquer pessoa. Realmente você tem que buscar uma pessoa, ou que você tenha referências, uma pessoa que fez uma formação de alguns anos. Eu fiz uma formação de 1 ano e meio, mas eu tinha quase 3 décadas de experiência, sabe? E mais uma formação de 1 ano e meio, 2, 3, é assim, o mínimo do mínimo do mínimo. Então, assim, procurar uma pessoa realmente que tenha uma formação, que tenha uma experiência, que tenha referências, porque tudo bem, a pessoa pode não ter tantos anos de experiência, mas tem um dom, né? Tem uma seriedade, tem uma ética espiritual também, né? Para estar conduzindo aquilo sem manipular, porque você abre um campo espiritual, de verdade, sabe? É uma ação cirúrgica. Então, também é uma complementação para o trabalho da psicologia muito potente,
que a psicologia tem aquele trabalho clínico, né, de acompanhamento, e a constelação, ela vai cirurgicamente na origem de uma questão que a pessoa não consegue resolver com a mente racional. Então, assim, ela realmente vai abrir um campo espiritual, emocional, de informação da família, e precisa saber como conduzir isso lá, né? Que para mim é esse amor sistêmico, esse amor maior, né? Em que o seu ego, o seu desejo de controlar as coisas tem que estar completamente anulado para que o campo faça o trabalho dele. Então eu sinto que o meu trabalho é muito mais até de guardiã do processo do trabalho. Assim, esse é um momento em que se o ego entrar, vai atrapalhar o processo, porque eu não tenho controle sobre o processo, mas tenho um estado de presença e de visão profunda do que está acontecendo para que o processo comece e termine com toda a segurança de que a verdade possa vir à tona e que tenha ali um grande amor conduzindo o movimento do trabalho. Então, a pessoa tem que procurar, sim, alguém recomendado, né? Isso é muito sério. Como a constelação cresceu muito, também teve muita gente oferecendo curso de final de semana, de uma semana. Isso é perigosíssimo. Isso realmente é perigoso. Por exemplo, eu fiz a minha vida inteira, eu fiz constelação com 3, 4 pessoas. Assim, eu sou muito, eu levo isso muito a sério, sabe? Eu posso ficar um ano ou mais sem me constelar, mas tudo bem, eu também estou vendo muito, eu estou tendo muita expansão de consciência no processo que eu conduzo, né? Mas assim, a pessoa procure, vá um dia assistir uma constelação dessa pessoa para ver se sente bem, se essa pessoa realmente respeita, né, o livre-arbítrio dos representantes, das pessoas presentes, se essa pessoa tem essa autoridade espiritual e essa amorosidade para conduzir, porque é um processo tão profundo, que pode ser tão intenso, que só com muito amor, sabe? Para sair todo mundo realmente assim leve, quando você sente mesmo que soltou todo o peso do passado, de coisas da família que todos nós carregamos, né? Dores, perdas, culpas, vergonhas. Então, assim, tudo isso, imagina, Rodolfo, você abre uma caixa de Pandora, sabe? Vem tudo para fora. Então, tem que ter muito amor, muita delicadeza, para que esse cliente não tenha a sua história revelada, né? Eu preservo a história do cliente, ninguém fica sabendo de absolutamente nada. É possível você constelar, por exemplo, uma situação de abuso que essa palavra nem vai ser usada, ninguém sabe da história. Eu uso outras palavras, eu uso, eu me senti machucada. Deu. Ninguém precisa saber o que aconteceu, sabe? Então, então ter todo esse cuidado com o cliente para que ele se sinta acolhido, os representantes também, e até onde precisa ir, não precisa passar de nenhum limite. Então, assim, é um trabalho cirúrgico, assim, muito, muito, muito delicado. Mas é uma constelação bem facilitada, né, com todo esse ancoramento e com esse amor sistêmico ali no comando, muda uma vida. E por isso que cresce, né? Hoje está também nas empresas, as constelações organizacionais, porque a estrutura da empresa também obedece a essas ordens do amor, né? Que é o direito de pertencer, a ordem de chegada, equilíbrio da troca, também está na pedagogia, que é toda uma visão, como eu disse, uma cosmovisão relacional de como você se relacionar com as pessoas e consigo mesmo. É toda uma expansão de consciência que vai muito além da visão materialista, né, que tem o seu lugar, mas está na hora da gente realmente assumir a nossa espiritualidade, que pode estar ligado a uma religião, mas não é sobre religião, é uma dimensão muito maior do nosso ser, né, sagrada, e que agora, nesse momento, é urgente que a gente assuma esse lugar espiritual mesmo, né, do que viemos fazer aqui. Porque senão nascemos e morremos na superficialidade, na distração, na alienação, e é uma vida desperdiçada. Então, eu sinto que a gente está vivendo assim um momento de urgência mesmo, desse despertar da consciência.
a vida é muito maior, né, do que a gente imagina, né? Nossa, Ô, muito, Ingra, muito. você tá Hum. com lançamento novo, né? Esta obra Ah, aqui, ó, gente, Despertar do Amor Sistêmico. é. Ela fez lançamentos aí no Rio de Janeiro, na Bahia, e fará agora um novo lançamento em São Paulo. Ela vai falar um pouquinho. Mas antes eu gostaria de te perguntar o seguinte, né? São três perguntas. O que te motivou a escrever este livro? Quanto tempo você levou para produzi-lo? E o Uhum. que você espera alcançar, enfim, com a divulgação dele, com a leitura dele? Tá, então. Você falou, né, antes a gente conversou um pouco, você falou sobre um livro que eu cito bastante no Despertar do Amor Sistêmico, que é esse aqui, O Medo do Sucesso, que foi o meu primeiro livro. E eu sinto que o Despertar do Amor Sistêmico é uma continuação desse primeiro, né? O terceiro é um romance, está esgotado, chama Natureza Oculta e Iluminada, é uma história de enfim, de uma atriz que vai ter uma experiência com uma xamã e tem a ver com a minha vida, claro. E esse primeiro livro, O Medo do Sucesso, foi uma catarse. Assim, eu estava num momento terrível. Eu vou levar um desse para você, tá bom? Para te Ah, entregar lá. eu estarei lá, dia 2. Tá Estarei lá. bom. É, A dia gente vai 2 falar de um pouquinho, daqui a pouco você vai falar um pouquinho sobre o lançamento, Tá, convidando as pessoas. tá. E aí esse primeiro livro, O Medo do Sucesso, foi um momento assim que eu estava numa crise existencial. Eu já estava vivendo um processo de expansão da consciência dentro do xamanismo, que é uma prática de vida, uma filosofia de vida que hoje me conduz de uma forma muito firme, né? Tem um pensamento mesmo de relação com todo o universo, com a natureza dentro do xamanismo, que me ancora muito nesse momento que a gente está vivendo, né? De caos, de confusão, né, desse maremoto, né, que a humanidade está passando nesse momento. Então, já dentro do xamanismo, eu senti que eu precisava mergulhar mais fundo nos meus medos. E aí, Rodolfo, incrível, assim, que eu percebi naquele momento que eu carregava muitos medos. Porque eu já tinha medos da minha própria infância, claro, como todo mundo, mas quando a minha vida começou a dar muito certo, quando eu comecei a fazer muito sucesso, no início de carreira, com 20 e poucos anos, e eu ainda não tinha minha psique bem estruturada, né? Hoje eu estudo também tudo isso. Depois eu tive muito trabalho para entender quem eu era e para reconfigurar a minha existência dentro de uma vida que não era aquela vida de, de um público gritando, ou né, aquela busca desenfreada por autógrafo, por registro, por estar perto. Porque eu acho que eu fui a última ou a penúltima geração, inclusive, que viveu esse fenômeno da TV aberta. Isso não existe mais. Então, assim, a gente viveu realmente naquela época essa. Assim, a gente espirrava, saía num jornal. Não tinha internet, tá? Mas, assim, tudo que a gente fazia saía em todos os lugares, né? O De assédio mídia era maior, impressa. né? O assédio era muito maior, né? O assédio era muito grande. E eu, né, de alguma maneira, precisei me reconfigurar dentro da realidade, porque aquilo não é realidade. Aquilo foi um fenômeno pelo qual eu passei, mas quando a vida vai para o real, eu tive que me adaptar a uma vida real que é muito melhor do que aquilo, mas é uma readaptação, né? E aí eu sei que eu estava num momento de crise, percebendo que eu tinha travado, inclusive, a minha carreira por medo de errar, por medo de inovar, por medo de me arriscar, enfim, milhões de medos. Então, esse livro, O Medo de Sucesso, foi assim um processo catártico em que eu confessei as minhas fragilidades. Eu acho até que depois que você lê esse livro, você vai querer fazer outra entrevista. Porque esse livro Com certeza. não, de fato, assim, eu escrevi esse livro em menos de 4 meses, Rodolfo. Menos de 4 meses. O primeiro editor que leu, o Ivan Pinheiro Machado, dono da LPM, passou esse livro na frente de 20 títulos que estavam na fila.
Não, 20 não, 200. Eu não sabia disso, não sabia de nada disso. Porque, assim, naquele momento, esse livro trazia algo que veio do astral, assim. Tinha a ver comigo, por isso eu dei passagem para essa ideia, para esse pensamento, que é o problema não é o medo do fracasso. A gente se prepara muitas vezes até para fracassar. O problema é o medo do sucesso, que é o medo de crescer, é o medo de dar certo, que é exatamente esse medo de dar um passo além. Sabe aquele passo além que a gente pede a bênção do pai e da mãe? Vou dar um passo além. Se vocês não conseguiram ganhar tanto dinheiro, se vocês sofreram com dinheiro, me abençoe para eu lidar com o dinheiro de uma maneira espiritual, de uma maneira leve. Então, é esse passo além, é dar certo, né? É ser feliz, viver um relacionamento saudável, maduro. Então, é essa autoliberação, essa autopermissão para dar certo é muito exigente. É um grande desafio na vida, né? Então, assim, o medo do sucesso é uma luz sobre esse medo de crescer que nós carregamos, né? De sair da zona de conforto e nos tornarmos adultos espiritualmente falando, emocionalmente falando. E aí tá, esse primeiro livro me colocou em contato com terapeutas, psicólogos, e foi por causa disso que eu comecei a compartilhar meus estudos, porque eu não ousava compartilhar meus estudos, né? Na pandemia eu comecei a fazer isso, porque eu acho muito interessante falar sobre autoconhecimento. Eu falei, eu não vou abrir live para falar sobre bobagem, porque não me interessa falar sobre bobagem. Eu quero falar sobre autoconhecimento, espiritualidade, vou falar dos meus estudos e quem tiver interessado vai chegando. E as pessoas foram chegando, né? E a partir desse convite da vida, né, ou de Deus, cada um vai chamar do nome que sentir melhor, mas a partir desse convite da vida, eu fui, né, agora sem tanto medo, né, já mais liberada dos meus medos e das travas que eu me colocava. Eu fui dizendo sim, ok, então vamos. Então, com medo, mas vamos com medo mesmo, sabe? Formação de constelação, para para eu me aprofundar mais, para eu estudar mais. No meio da formação, começaram a me pedir para eu constelar, eu não queria, estou com medo, mas vou, né? Não vou dizer não. Agora eu não digo não para nada, assim, eu me coloco em situações extremamente desafiadoras, porque eu entendi que a vida é sobre isso. É sobre eu me desafiar com amor, com cuidado, mas eu me desafiar o tempo todo. Então, assim, eu me Aquela, desafio. aquela frase clichê, né? Só se vive uma vez, né? Então a gente tem Pois que é. ter as Essa experiências. vida eu só vivo uma vez, né? Então, É, assim, sim, sim. pedindo licença até para os reencarnacionistas, talvez exista reencarnação, não sei. Mas essa vida me foi dada, essa história me foi dada, eu não vou jogar fora. Só se eu estiver muito iludida, mas eu vou fazer o meu melhor, assim, eu vou, sabe, trabalhar cada dia, cada minuto para dar o meu melhor e para eu crescer, né? Então, assim, quando eu começo a compartilhar isso com as pessoas, não tem uma expectativa sobre como a pessoa vai aproveitar o que eu estou compartilhando. É muito mais sobre um serviço que eu sinto que eu preciso colocar no mundo, né? Algo que eu preciso fazer para minha própria existência, Uma, para uma validar. missão, uma missão de É, vida. missão também é uma palavra que já está assim Acha, bastante é, distorcida, né? Mas distorcida. assim, é uma, né, vamos ver se eu encontro uma. Se tornou lugar comum, né? A missão. Pois é. Mas assim, a minha pegada no planeta, né? Assim, o que eu vou deixar? Qual é a minha contribuição para essa oportunidade divina de evoluir o meu espírito? Numa experiência de realidade que é como um sonho, que a gente está aqui vivendo, que só existe o momento presente, tem um tempo psicológico muito ilusório, que eu quero sair dele. Então, assim, eu sou muito aventureira de querer mesmo ir muito além da visão materialista. Quero estudar todas as matérias aqui dessa vida, dessa sociedade,
e com muito respeito e com muita dedicação, mas eu quero ir além disso, porque é da onde meu espírito vem, né? Uma dimensão mais profunda. Não quero ser pega de surpresa na hora que eu desencarnar. Eu quero estar bem alinhada com o meu espírito, né? Com o meu coração, fazendo o que eu acho que é importante fazer. E aí eu fiz, né, o segundo livro, que foi um romance, né? A Natureza Oculta e Iluminada. Eu levei uns 2 anos para fazer, mas fiz com muito gosto, porque o primeiro foi assim um parto, foi muito difícil, porque eu estava contando sobre as minhas dificuldades, estava expondo a minha humanidade, a minha fragilidade, meus defeitos, meus medos. Então, assim, foi muito, muito difícil escrever o primeiro. E aí o segundo já foi um deleite, né? Já escrevi assim, ai, que delícia, eu posso escrever amando, né? Assim, curando essa dor que eu tinha, né? Não queria me expor, não queria botar para fora, me sentindo realmente curada. E aí o terceiro, o Despertar do Amor Sistêmico, foi o meu empresário, o Marcos Montenegro, que falou para mim, né? Eu estava ainda tentando entender sobre o que eu ia escrever, e o Marquinhos falou: Ingra, você tem que falar sobre constelação familiar, porque é uma coisa muito nova, tá todo mundo falando sobre isso, mas ninguém sabe explicar direito. Aí eu falei, ok, né? Então eu vou assumir essa missão, que é muito difícil de explicar a constelação familiar. Não falo só sobre constelação, porque eu não queria ficar só nela, mas eu pego essa visão sistêmica, que é uma visão muito ampliada sobre as relações e sobre a natureza da própria arte, né? Então aqui eu vou falar, né? O subtítulo é Uma Nova Consciência através da Arte, da constelação familiar e do xamanismo. E aí eu mergulho na arte também, falando sobre uma dimensão mais espiritual, mais profunda, né, de conexão com o nosso inconsciente, e tendo a arte como expressão da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser. E vou falar também do xamanismo, da minha experiência dentro do xamanismo. Pela primeira vez eu falo abertamente sobre isso, que também é uma coisa muito séria, muito sagrada para mim, que eu não falaria se não fosse tendo muitas páginas para escrever com cuidado, sem expor, com a seriedade também que o assunto merece, trazendo também um aspecto científico. Você pode ver nesse novo livro que eu amo a ciência, eu estou sempre pesquisando, estudando, assistindo aula de cientistas, de neurocientistas, de biólogos. Acho a biologia assim uma ciência incrível, sabe? Tem E muitas então assim, citações, né? Muitas citações de, enfim, Jung e outros pensadores importantes, né? É muito interessante. sim, a filosofia. Então, assim, eu tenho um pensamento bem científico, mas é uma ciência que vai além da matéria, né? É uma ciência que realmente já está lá, né? A ciência de ponta foi além da matéria, né? Já está no quark, nas cordas, e já está né, nas multidimensões, e eu estou junto com essa ciência aí. Então, a vida é um grande mistério e é uma grande aventura e um grande convite para ser compreendido assim, em muitas camadas. A vida você não consegue compreender assim numa única existência, numa única experiência. A gente realmente precisa abrir o coração. Então também tem essa tentativa nesse novo livro de começar dialogando com a mente, né? Porque eu trago muitas coisas sobre estudo científico e essa dimensão mesmo da ciência, mas aos poucos eu saio desse diálogo com a mente para conectar mais o coração, que para mim é o grande mestre, é o coração, né? Aí, falar em mestre, falar em coração, me lembro de Jesus Cristo, né? O mestre dos mestres, que tem como uma de suas imagens mais conhecidas aquele coração exposto, né? Aquele coração vivo, flamejante, não é um coração fechado, é um coração
que está na frente dele, né? Que está vendo, que está se relacionando, que está sensível. Então, assim, eu também, Rodolfo, me peguei nesse momento de crise com o coração muito fechado, muito partido, né? Que é natural, é um mecanismo de defesa nosso, de se fechar, de se anestesiar. Então, eu estava muito insensível. Imagina uma artista, uma atriz insensível, não vai dar coisa boa, né? E aí eu comecei esse trabalho também, com a ajuda do xamanismo, de autossensibilização, né? De abrir esse coração. E eu lembro do dia em que eu senti profundamente que o meu coração estava empedrado e essa pedra se quebra e ele volta a pulsar, sabe? Um coração vivo de novo. E eu hoje sinto a vida desse jeito, assim, muito sentimento, né? Mas um sentimento gerenciado, não é o sentimento da loucura, da histeria, do descontrole, não. É um sentimento que está aqui na consciência, que eu estou vendo, eu estou assistindo tudo que está acontecendo, né? Então é diferente. Oi, Ingra. O livro está muito bem escrito e muito bonito também, né? Esteticamente falando, está muito bonito o livro. Tá É, bonito. e Então vamos agradecer aqui a Maquinaria, que é a minha tá muito bonito. editora de São Paulo. Exatamente. Realmente está muito bonito mesmo, um trabalho lindo. Tá muito lindo. Uhum. Ingra, o lançamento, você vai fazer um lançamento em São Paulo, no dia É, 2 de outubro. sim. Eu estou com as informações aqui no banner, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, fica à vontade para convidar as pessoas. Tá bom. Então, o lançamento vai ser na livraria Drummond Livraria. Eu não sei o endereço, mas se a pessoa for ali na minha página, É pode Avenida, encontrar. Avenida tá aparecendo aqui no banner, Avenida Paulista, 2073, Sim. Conjunto Loja... Nacional, loja 153, na Consolação, em São Paulo. Muito fácil de achar. Então tá aqui, vou Pronto. deixar exposto aqui para as Tá. pessoas acessarem a informação, tá? Se eu estava olhando para você, não vi que já estava aí. Maravilha. Então, vai ser dia 2 de outubro, a partir das 18 horas. A gente vai fazer um bate-papo. Eu Ingra? sinto que é importante que as pessoas possam perguntar e que eu possa responder. Então, vai ter um momento breve de bate-papo, que, enfim, é um momento que para mim é muito importante. Então, estão todos e todas convidados para essa troca, né? E depois a gente vai autografar e registrar, e, enfim, essa coisa boa do presencial que é tão rico, né? Então, às 18 horas, no dia 2, todos e todas Uhum. aqui que nos acompanham estão convidados. Eu estarei lá e Uhum. terei a honra de receber um autógrafo da querida Uhum. Ingra. Para a gente encerrar aqui essa conversa tão agradável, que mensagem você gostaria de deixar para quem, de repente, está se sentindo perdido, meio sem propósito na vida, meio tentando Uhum. entender o porquê que está aqui, né, vivenciando essa experiência humana? O que você diria para essas pessoas? Hum. Então, Rodolfo, me vem agora uma frase do Jung, que está nesse novo livro, mas é a frase que abre o romance, aquele, o segundo livro, que ele diz assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, assim, eu sinto que nesse momento de tantos pensamentos, de tanta fala, de tanto discurso, de tanto saberes, né? E da internet nos invadindo o tempo todo com tanta informação, eu sinto que é o momento da pessoa escutar um pouco o próprio coração, sabe? Fechar os olhos e buscar essa resposta dentro de si para encontrar seu caminho, porque são muitos caminhos sendo apresentados. E que bom, né? Que maravilha, né? Muitas religiões, muitos caminhos filosóficos, terapêuticos, mas como escolher? Né? Então, eu sinto que não é mais perguntando para os amigos, para as amigas, não é mais para fora. Esse caminho precisa passar pelo nosso coração, sabe? A gente precisa se conectar
com essa inteligência que nos habita, que é o nosso corpo, o nosso coração e o nosso sentimento, e nos perguntar, literalmente fechar os olhos e nos perguntar qual é o caminho, por favor, me mostre, né? Quem acredita em Deus ou em outra divindade, né, um poder superior que, né, sem dúvida, existe uma inteligência maior nos regendo, porque é, existe uma perfeição em tudo que acontece, em toda a sincronicidade, a vida fala com a gente o tempo todo. Então, assim, essa introspecção, primeiro, para se conectar com o coração, com uma verdade profunda e com um pedido de uma resposta, eu acho que é o caminho, porque a vida vai trazer, né? A gente vai sentir, né? Se escuta fulano, beltrano falar e sente ali no coração um chamado, né? Existe um chamado genuíno para cada pessoa. Agora, se a pessoa está na distração, na alienação, não vai escutar. E está muito desafiador a pessoa ficar sensível e presente, porque a vida está trazendo muitos motivos para sofrimento e para as dores, né? O mundo está muito cheio de guerras, mas também tem muita coisa boa surgindo, tem muita consciência aflorando nas pessoas, né? E em tudo eu vejo. Por isso que a gente também está sofrendo mais, porque a gente fala, meu Deus, mas por que, né, uma pessoa ali está matando outra, roubando outra? Por que, que ela está fazendo isso com ela própria? Né? Por que, que eu estou tendo essa percepção? Porque eu estou mais consciente. Por que está tendo uma guerra lá aqui do lado, né? Ali, porque o planeta é muito pequeno. Por que, que tem povos em guerra? Por que, que tem gente matando pessoas? Esse incômodo nasce de um estado de consciência. Então, para mim, é muito positiva essa dor. E eu sinto que a gente tem capacidade de suportar essa dor para transformar ela. E não se anestesiar mais. Né? Sair da anestesia e se colocar no mundo sensível. E o coração, como esse grande mestre, que vai dar o caminho de cada pessoa, né? Porque está cheio de livros, de pessoas realmente capacitadas para nos guiar. Eu tenho alguns guias e hoje também ajudo outras pessoas que querem aprender sobre isso que eu estudei. Então, somos um, né? Essa, essa colocação, essa expressão, somos um, eu sinto que ela é muito verdadeira, assim, que a gente pode se ajudar uns aos outros, né? Nós compartilhamos as mesmas sombras, as mesmas potências, e nós fazemos sentidos em relação ao outro, né? Assim, a minha riqueza aparece e transborda quando eu me relaciono com o outro, e vice-versa também, quando eu recebo do outro, quando eu me permito receber. Então, para mim, escutar o próprio coração mesmo e sentir esse chamado para cada coisa que se apresenta, ser sensível, não se anestesiar, porque o momento pede presença, consciência e muita sensibilidade. E aproveito para te agradecer essa entrevista. Eu confesso que eu estava curiosa sobre o que a gente ia falar, porque a gente não combinou. E como eu estou hoje em dia nessa fase de confiança total na vida, em Deus, eu falei assim, não, o que o Rodolfo trouxer, eu sei que eu vou responder com o coração, eu confio nele, e vai ser muito lindo, e foi, e está sendo. Muito obrigado. Eu tenho que te agradecer, né, por você ter aceitado o meu convite, ter me atendido. Foi uma alegria conversar com você. É uma conversa muito relevante, muito importante, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Muitas pessoas vão chegar até esta conversa e serão iluminadas aí pela sua sabedoria. Muito obrigado. Dia 2 a gente vai se encontrar. E antes da gente encerrar aqui, eu vou pedir para vocês que nos acompanharam até aqui, se inscrevam no canal. Vou pedir para vocês deixarem like, compartilharem o link deste vídeo com mais pessoas. Manda no grupo da família, no grupo dos amigos, da faculdade. E ative o sininho para receber as notificações.
Toda semana tem Sim. entrevista aqui no canal. Ingra, E eu, mais eu uma até vez, olhei, até olhei aqui o seu canal e tem entrevista com todos os assuntos, então também quero deixar aqui minha recomendação, porque o Rodolfo é um jornalista realmente dedicado, capacitado, e é incrível como você é interessante, né? O bom jornalista, o bom perguntador, ele sabe fazer uma pergunta que vai desenvolver um raciocínio muito amplo e profundo, sabe? E, assim, o bom perguntador, o bom jornalista não precisa nem perguntar muito e tem uma escuta que alimenta a resposta. Então, assim, é um dom mesmo. Então, quero deixar aqui também esse reconhecimento, porque eu andei aqui no seu canal dando uma olhada e tem muita coisa boa. Então, recomendo também e te agradeço mais uma vez o convite. obrigado, lisonjeado pelas suas palavras, tá bom? Obrigado, Ingra, e a gente vai se encontrar e tenho certeza que a gente vai fazer muitos outros encontros, com certeza. Um Amém. beijo, um abraço para você e para vocês todos, para vocês todas que nos acompanharam. Valeu, gente!